Você já pensou que o momento mais doloroso da vida pode ser exatamente a porta para um novo começo? Inês sempre acreditou que a felicidade moraria para sempre nos braços do marido e na confiança absoluta da melhor amiga. Mas em uma noite de destino, tudo se quebrou como vidro em 1000 pedaços. Entre esses estilhaços, ela precisou aprender a se reerguer, reconstruir-se e encarar a si mesma. E foi então que o destino a fez encontrar Afonso, um homem que também carregava cicatrizes profundas. E a partir da ruína, duas almas se reconheceram, escrevendo juntas uma nova definição de amor e coragem. Lisboa, em uma tarde de fim de semana, vestia-se com o dourado suave do pôr do sol. As ruas de paralelepípedo inclinadas, os prédios em tons pastel refletindo a luz e o rangido do bonde antigo cruzando a praça compunham uma melodia familiar que a cidade escutava havia séculos. Inês estava na cozinha de sua pequena casa em Alfama, o bairro antigo de vielas estreitas, lavando com agilidade um maço de manjericão fresco recém-comprado no mercado. O aroma intenso espalhava-se pelo ambiente, misturado ao vinho tinto já aberto sobre a mesa, transformando o espaço numa promessa doce para a noite que estava por vir. Para Inês, amor nunca foi feito de festas luxuosas, nem de viagens caras. Amor, em seu coração, sempre morou nas coisas simples. A xícara de café quente deixada na mesa para Duarte todas as manhãs, o bilhetinho escondido na mochila do filho com a frase "Boa sorte na escola, meu amor", ou o toque suave no ombro do marido quando os dois chegavam exaustos ao fim de um dia longo. Durante anos, Inês acreditou que eram justamente esses pequenos gestos que mantinham acesa a chama do lar. Mas ultimamente, essa chama parecia se apagar. Duarte, o homem que ela sempre viu como porto seguro, estava cada vez mais distante. Seu olhar já não trazia a mesma ternura. As conversas de casal tinham sido substituídas por silêncios. Ele chegava cada vez mais tarde, justificando-se com o trabalho. Mas Inês ainda acreditava que fosse apenas uma fase. Por isso, naquela sexta-feira à noite, decidiu fazer algo especial. Um jantar íntimo, repleto de lembranças. Ela levantou-se cedo para ir ao mercado da Ribeira, onde as bancas transbordavam cores de legumes, peixes frescos e especiarias. Um florista idoso sorriu ao lhe entregar um buquê de rosas brancas, as mesmas que Duarte lhe dera no primeiro aniversário de casamento. No balcão de vinhos, Inês escolheu com cuidado uma garrafa de Douro Reserva, aquele que ele sempre elogiava. Cada detalhe era preparado como prova de que ela ainda acreditava nesse casamento, de que ainda acreditava no que os dois haviam construído. Enquanto arrumava a mesa com toalha branca impecável, castiçais altos e o vaso de rosas, Inês deixou escapar um sorriso trêmulo, sorriso de menina em seu primeiro encontro. Repetia para si mesma que aquela noite seria um marco, um convite para trazer Duarte de volta. Cada talher ajeitado, cada tilintar metálico soava como o ritmo do seu coração, ansioso, mas cheio de esperança. Quando começava a preparar a massa fresca, prato favorito de Duarte e sua mãe, Dona Margarida, entrou silenciosa na cozinha. Mulher de cabelos prateados presos em coque, olhar doce mas profundo, colocou uma xícara de chá quente sobre a mesa e observou a filha por um instante. Via o brilho ansioso em cada gesto de Inês, e dentro de si despertava a velha preocupação. "Filha", disse suavemente, a voz lenta como o sino distante, "você sempre se entrega demais, mas não esqueça de olhar para si mesma." Inês parou, limpou com pressa a farinha da bochecha e virou-se com um leve sorriso. "Mãe, hoje vai ser diferente. Eu sinto. Quero acreditar que o nosso amor ainda está aqui." Margarida suspirou, com o olhar de quem já testemunhou muitos casamentos desmoronarem. Mas não quis apagar a frágil chama da esperança da filha. Apenas aproximou-se, acariciou-lhe os cabelos e saiu da cozinha em silêncio, deixando no ar o aroma de ervas do chá. Mais uma vez, Inês baixou a cabeça e voltou ao trabalho. Seu coração batia inquieto, mas também vibrava. Imaginava Duarte entrando pela porta, encontrando a sala iluminada por velas, sentindo o cheiro do prato favorito e seu olhar acendendo como nos velhos tempos. Até ensaiara o sorriso que daria a ele, um sorriso terno, apaixonado, de quem ainda acredita que o amor pode vencer a distância.
A pequena cozinha transformava-se no palco da esperança, onde cada detalhe carregava um pedaço da alma de Inês. Mas no fundo, uma onda de inquietação murmurava. Ela não queria escutá-la, não queria dar ouvidos ao instinto que alertava sobre algo errado. Escolheu acreditar naquela noite, acreditar no amor, acreditar na família. Diante da janelinha que dava para a viela de Alfama, Inês contemplava os azulejos azuis e brancos refletindo o sol poente, formando um quadro vivo. Da esquina, um fado soava em guitarra, melancólico e intenso, apertando-lhe o peito. A música de Lisboa corria em suas veias, mas naquele dia, as notas pareciam sussurrar sobre a fragilidade da felicidade. De repente, l'embrassa Vieira Matuna. Recordou-se do primeiro encontro com Duarte na universidade, o estudante de direito com sorriso confiante e olhos cheios de ideais. Passaram horas às margens do Tejo, vendo o dourado do pôr do sol e falando de sonhos e futuro. Duarte a fizera acreditar que o amor poderia ser sólido como as pontes sobre o rio, simples, mas firme, unindo margens diferentes. Nos primeiros anos de casamento, Duarte surpreendia com flores, ou a convidava para passeios sob a lua ao redor do castelo de São Jorge. Quando o filho nasceu, choraram juntos de felicidade. Inês nunca duvidou que aquele amor pudesse se enfraquecer. Mas o tempo passou, e a carreira de advogado de Duarte o consumiu. Os jantares tornaram-se raros, as confidências se transformaram em silêncio. Inês tentava manter vivo o amor com pequenos gestos, mas muitas vezes sentia-se como se cantasse um fado para um único ouvinte. E esse ouvinte já não queria escutar. Por isso, depositava toda a esperança naquele jantar. Não seria apenas um gesto romântico. Seria uma ponte, uma afirmação de que ainda podiam voltar a ser como antes. Ela acreditava que, ao ver a sala iluminada, sentir o aroma da massa fresca e do vinho douro, Duarte se lembraria dos dias felizes. Inês foi até o velho armário de madeira e tirou o jogo de porcelana branca com bordas douradas, presente de casamento da avó. Colocou cada prato com cuidado, como se cada detalhe pudesse remendar as rachaduras invisíveis da relação. Do lado de fora, o céu de Lisboa escurecia em tons de roxo. As luzes dos postes acendiam, lançando calor sobre o calçamento. Risadas de crianças ecoavam da pracinha, misturadas à música distante de uma casa de fado. Inês respirou fundo, repetindo para si mesma que precisava confiar. Dona Margarida voltou à cozinha, pousou a mão no ombro da filha. Inês, você já fez tudo o que uma esposa pode fazer. Se o amor ainda existir, ele vai perceber. Se não, não se culpe. Ai! Inês apertou os lábios, os olhos firmes, mas com um leve tremor. Mãe, eu não posso perder. Eu acredito que ele só está perdido e precisa de uma faísca para se lembrar. Margarida a olhou demoradamente e apenas assentiu. Sabia que Inês era o tipo de mulher que se entregava inteira ao amor. Mas no fundo, o instinto de mãe lhe dizia que aquela noite talvez não terminasse como a filha esperava. Quando o relógio de parede marcou as horas, Inês fez os últimos ajustes. A sala resplandecia com velas, o perfume do vinho, do manjericão e das rosas brancas preenchia o ar. A mesa estava posta como um convite delicado. Inês ajeitou o vestido, mirou-se no espelho, ensaiou o sorriso preparado. Queria que a primeira imagem que Duarte tivesse fosse da esposa, que ainda o amava profundamente, apesar da distância. Mas ao sentar-se no sofá para esperar, seu coração disparava, e a sensação de mau presságio voltou a crescer. Olhou em volta, e de repente tudo pareceu frágil, como se uma brisa fosse capaz de apagar as velas. Sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. Hoje será diferente, repetia. Hoje será um recomeço, e à luz das velas tremeluzentes, com as mãos pousadas sobre o colo, Inês esperava o momento em que a porta se abriria. Esperava um milagre para o amor. Apesar da porta de madeira rangeu quando Inês entrou em casa. Ela carregava as sacolas com os últimos mantimentos do mercado, o cheiro de pão torrado e do queijo Serra da Estrela pairando nas mãos. O primeiro que a fez parar foi o silêncio estranho. A luz da sala estava acesa, mas não havia som de televisão, nem passos familiares de Duarte, nem o aroma de café ou o leve cheiro de cigarro que costumava haver.
Inês deixou as sacolas no sofá, pensando que talvez o marido estivesse tomando banho ou descansando. Respirou fundo para afastar a sensação de vazio, mas então um som vago cortou o ar. No início parecia o vento assobiando pela fresta da porta, mas quanto mais ela escutava, mais reconhecia. Era uma risada masculina grave, soou profunda, tão familiar que seu peito doeu. Não havia como confundir. Era a voz de Duarte. Mas logo em seguida outra voz se sobrepôs. Uma risada feminina, clara, prolongada como cristal quebrando. Inês ficou petrificada. Seu corpo todo congelou, as mãos tremendo. Em sua cabeça surgiram dezenas de justificativas. Talvez Duarte estivesse falando ao telefone, talvez estivesse assistindo a um filme, mas seu coração já sabia a resposta. Um frio percorreu sua coluna, tornando cada respiração difícil. As risadas cessaram, substituídas por sussurros indistintos e íntimos. Inês engoliu em seco. O coração batia descontrolado. As pernas pareciam não mais pertencer a ela, porém a puxavam para subir a velha escada de madeira. Cada rangido ecoava como um tambor de luto, anunciando uma verdade cruel à sua espera. A luz que escapava pela fresta da porta do quarto iluminava o corredor. Inês parou, a respiração ofegante, as orelhas ardendo. Agarrou a maçaneta com a mão gelada. Por um segundo desejou poder virar as costas, descer e fingir que não ouvira nada. Mas uma força invisível a empurrou a enfrentar. A porta se abriu com um leve rangido. E naquele instante, o mundo de Inês estilhaçou-se. Diante dela estava Duarte, cabelo bagunçado, olhar atônito ao ver a esposa. A cama, revirada. Ao lado dele, Beatriz, amiga de infância, aquela em quem tantas vezes confidenciara alegrias e tristezas. O rosto de Beatriz ruborizou, as mãos apressadas agarraram os lençóis para cobrir o corpo, mas o olhar não podia esconder a verdade. Inês ouviu um som surdo no peito, como se os ossos se partissem. Não era um som vindo de fora, mas do próprio coração. As lágrimas escorreram quentes, mas ela não gritou. Não houve acusações, nem cena de ciúmes. Só um silêncio pesado, uma ausência sólida que recobriu o quarto. Não, Inês, não é como você está pensando. Duarte balbuciou, saiu da cama, estendeu a mão, seus olhos denunciavam confusão que não conseguia disfarçar. Beatriz segurou o lençol junto ao corpo, murmurando: Inês, amiga, por favor, me escute. Mas naquele momento nenhuma palavra fazia sentido. A cena à sua frente era clara demais, dolorosa demais. Inês deixou de ouvir o mundo. Seus ouvidos zumbiam como se tudo estivesse submerso. Recuou, cambaleando, os olhos colados àquela visão como se quisesse gravar lá na memória para se convencer de que não era um pesadelo. Ao descer as escadas, as lágrimas não cessavam. Cada degrau cortava seu peito como uma lâmina. Em sua mente duas imagens colidiam. A mesa posta com velas e flores no andar de baixo, o sorriso esperançoso que ela havia ensaiado e a traição que acabara de ver no quarto. Na sala, ela parou diante da mesa decorada. Rosas brancas, o douro, a toalha impecável, tudo transformado numa piada cruel. Um retrato satírico de sua ingenuidade, sem nada levar. Inês abriu a porta e saiu. O vento noturno de Lisboa era cortante, mas em comparação com o fogo que queimava em seu peito, o frio parecia um alívio. Ela entrou no carro, mãos tremendo no volante. As lágrimas borravam a visão, mas dirigiu como se apenas ao se afastar pudesse respirar. Lisboa deslizou pelos vidros embaçados. Ruas de paralelepípedo, postes com luz amarelada, casais de mãos dadas, tudo parecia zombar, testemunha da queda dela. Inês não sabia para onde ia. Deixou o instinto guiar. O carro só parou diante da casa pequena, onde morava sua mãe, o lar da sua infância em Alfama. Ficou sentada alguns segundos, sufocada pela angústia. Finalmente desceu e bateu na porta com dedos trêmulos. A porta se abriu. Dona Margarida apareceu. Os olhos dela se encheram de preocupação ao ver a filha caindo em pedaços. Máscara borrada, lábios pálidos, olhos vermelhos. Inês desabou nos braços da mãe, conseguindo apenas balbuciar: ele e a Beatriz. Margarida apertou a filha com força, o olhar perdido, porém resoluto. Respira, filha.
Você não vai passar por isso sozinha. No abraço, Inês deixou as lágrimas correrem. O coração parecia em cacos, mas ao menos havia um lugar para voltar. No colo da mãe, ela tremia como uma criança depois de um pesadelo sem saída. O perfume familiar de Margarida, um leve cheiro de jasmim no lenço, envolvia a alma despedaçada. Mas por mais reconfortante que fosse o abraço, a verdade perfurava como uma lâmina. O marido em quem confiara e a amiga que era como irmã a haviam traído. Tentou falar, mas a voz falhou. Mãe, como eu vou sobreviver a isso? Eles, na minha própria casa. As lágrimas afogavam as palavras. Margarida não respondeu de imediato. Sabia que a filha precisava chorar, expurgar a dor. Apenas a envolveu mais, as mãos enrugadas percorrendo as costas como se cada gesto transmitisse. Você ainda está de pé. Eu estou aqui. Depois de um tempo, Inês sentou-se numa cadeira de madeira na pequena sala. O ambiente familiar, com fotos de família nas paredes, tornou-se um refúgio improvisado. Viu fotos de si quando criança no colo do pai, a foto do casamento com Duarte, os olhos radiantes de confiança. Agora aquela imagem parecia zombar dela. O tremor não passava. Inês apertou a cabeça. As cenas vistas no andar de cima voltavam em câmera lenta. O sorriso sem jeito de Duarte, os lençóis amassados, o rosto rubro de Beatriz. Cada detalhe cortava como navalha, até sentir que o sangue estava a esgotar. Como eu não percebi? Culpou-se com a voz sumida. Confiei demais. Fui tão cega. Margarida sentou-se ao lado e pegou a mão trêmula da filha. Inês, não se culpe. Quando amamos, entregamos a confiança. Não é sua culpa, é a traição deles. Mas as palavras da mãe, embora suaves, não bastavam para curar. Inês sentia-se diante dos escombros de toda a sua vida. Todos os sacrifícios, os anos dedicados a cuidar da família, agora pareciam uma piada. Fechou os olhos, mas em vez de paz viu as imagens cada vez mais nítidas. As velas na mesa, o buquê de rosas ainda perfumado, o sorriso que praticara o dia inteiro, tudo pisoteado num instante. Lá fora, a chuva começou a cair leve sobre as telhas de alfama. A umidade entrou pela fresta, tornando a sala mais fria. Inês enrolou um cobertor nos ombros, mas o frio real vinha de dentro. Mãe, sussurrou, eu consigo me reerguer depois dessa queda? Me sinto morta. Margarida olhou-a nos olhos, com voz firme. Filha, você consegue. Ainda não conhece sua força verdadeira. Esta noite pode parecer o fim, mas é um começo. Vivi tempo suficiente para saber. Das ruínas, as pessoas podem renascer. Inês mordeu o lábio. As lágrimas retornaram. Queria acreditar na mãe, mas naquele momento, tudo parecia um abismo. Passou a noite no quarto antigo, onde ainda pendiam suas pinturas infantis. A luz dos postes entrou pelas cortinas, projetando faixas pálidas no teto. Inês revirou-se na cama. O coração saltava cada vez que fechava os olhos. A cena do quarto de cima repetia-se sem cessar. Risadas, sussurros, olhares confusos, e o rosto de Beatriz encarando-a o rosto de quem lhe desferira a facada mortal. Viram-se de um lado para o outro, o cobertor apertado ao redor do corpo, afogada pela sensação de afundar. Se o amor já fora a vela que a guiava, agora a vela estava apagada, o barco naufragado restava apenas o oceano gelado. Só perto do amanhecer seus olhos pesaram. Mas o sono foi sem alívio. Sonhou que Duarte entrava na sala iluminada por velas, sorrindo radiante com Beatriz, enquanto ela permanecia só na escuridão, segurando o buquê murchado. Ao despertar, o travesseiro estava encharcado de lágrimas. O céu de Lisboa estava cinzento, a chuva tamborilava no beiral. O sino da igreja ao longe tocava, cada badalada lembrando-a que um novo dia começava, mas para Inês parecia que o mundo desabara. Sentou-se à beira da cama, olhando para si no espelho do antigo toucador. Uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos vermelhos, lábios ressecados, quase não se reconhecia. Era aquela mesma que um dia, orgulhosa, entrou na igreja. Num instante, Inês compreendeu que nada mais seria como antes. A confiança, o casamento, a amizade, tudo desaparecera num piscar de olhos. E entre os fragmentos, teria de aprender a respirar para sobreviver. Naquela noite, Inês perdeu tudo.
Mas, em algum lugar muito dentro do peito, havia uma pequena luz que ainda não se apagava. A pequena casa de Dona Margarida, em Alfama, sempre fora preenchida pelo aroma suave das ervas e pelo canto dos pardais sobre o telhado vermelho. Mas, aos olhos de Inês, agora parecia um posto de socorro em alto mar, o único lugar onde podia ancorar depois que a vela de sua vida se rasgara. Após a fuga da casa que partilhava com Duarte, ela chegou como quem perde a alma, largou-se na velha poltrona da sala da mãe e deixou as lágrimas caírem sem fim. Margarida não fez perguntas. Não precisava. O olhar da filha dizia tudo. Apenas trouxe um cobertor de lã, cobriu-lhe os ombros e sentou-se ao lado. De tempos em tempos, enchia de novo a xícara com chá de camomila e a colocava diante de Inês, mas ela nem força tinha para erguer a mão. O chá esfriava aos poucos, como testemunha da impotência em que se encontrava. As primeiras horas passaram em silêncio. Do lado de fora, Lisboa seguia viva. O sino da sé repicava ritmado, turistas conversavam alegremente nas ladeiras de pedra, o fado soava distante de uma tasca, mas nada daquilo parecia alcançar Inês. Dentro dela só havia um vazio gelado, o eco de uma dor sem nome. Quando a noite caiu, o choro transformou-se em soluços abafados. Inês murmurou, com voz rouca, "Mãe, eu não tenho mais nada. Casamento, amizade, confiança, tudo se desfez. Sinto-me uma tola, uma boneca descartada." And Margarida virou-se, o olhar carregando dor e firmeza. "Inês, ouve a tua mãe. Você não perdeu tudo. Ainda tem a si mesma, seu filho, esta casa. Sim, você acaba de perder o que era mais precioso, mas às vezes é na perda que encontramos o que é realmente essencial." Inês sacudiu a cabeça, incapaz de acreditar. Dentro dela, a imagem de Duarte e Beatriz ainda queimava como uma ferida aberta. Recordava-se dos cafés partilhados com Beatriz, dos conselhos, sinceros, sobre o casamento. Agora, tudo soava como zombaria. A dor não era apenas a traição do marido, mas também a punhalada da amiga de infância. Um golpe duplo, profundo. Margarida puxou a filha para o colo, deixando que ela soluçasse em seu ombro. Murmurou como quem embala, "Chora, filha. Chora até limpar o coração. Amanhã você vai conseguir respirar de novo." Naquela noite, Inês adormeceu nos braços da mãe, sentindo-se, pela primeira vez em anos, pequena como uma criança. Mas o sono não foi sereno. Em sonhos, corria pelas vielas estreitas de Alfama, intermináveis, perseguida pelas risadas de Duarte e Beatriz. Corria, corria, mas nunca se libertava até despertar ofegante, o corpo coberto de suor. Do lado de fora, a madrugada já clareava. A luz tênue atravessava a cortina branca, envolvendo o quarto familiar. Inês sentou-se na cama, como quem sobrevive a uma tempestade. Na cozinha, Dona Margarida já estava de pé, como sempre, preparando pão torrado e café. Não havia perguntas, nem reprovação. Apenas uma xícara fumegante colocada diante da filha, acompanhada de um olhar firme. "Você pode cair, mas não pode se perder." Inês segurou a xícara. As mãos ainda tremiam, mas o calor foi se espalhando pela pele, como sangue novo circulando. Inspirou fundo. Seu coração, mesmo em pedaços, insistia em bater. A manhã em Alfama passava lenta, mas dentro dela cada minuto pesava como pedra. Sentada à mesa, Inês encarava o café sem conseguir engolir um gole. O aroma, tão familiar, agora parecia estranho como tudo em sua vida. O telefone vibrou sobre a mesa. O nome de Duarte iluminou a tela. Uma sequência de mensagens. "Inês, me perdoa. Deixa eu explicar. Não foi como você pensa. Foi só um erro. Não posso perder você e nosso filho. Me dá uma chance." O coração de Inês se contraiu. Cada frase era sal jogado na ferida. Quis atirar o celular, mas a mão trêmula foi contida pelo toque da mãe. Margarida pousou-lhe a mão firme e disse, "Não des poder a ele. Às vezes, o silêncio é a resposta mais forte." Inês baixou a cabeça. As lágrimas voltaram. A lembrança de Beatriz ao seu lado, ouvindo seus segredos, orientando-a sobre como manter a felicidade conjugal, corroía-lhe o peito. Agora via que tudo fora apenas cortina de fumaça.
Aquela traição sugava-lhe o sangue das veias. À tarde, o filho correu para ela ao voltar da escola, abraçando-a com alegria inocente. Mãe, hoje a professora me elogiou, disse com olhos brilhantes como pedras preciosas. Inês se ajoelhou, apertou-o forte contra si. O coração se apertou ainda mais. O menino não tinha ideia de que o mundo da mãe acabara de ruir. Ela escondeu o rosto nos cabelos macios dele, chorando em silêncio. Por ele, eu tenho que me levantar, pensou. Não importa o que aconteça, meu filho precisa de uma mãe forte. Os dias seguintes se arrastaram em silêncio. Inês ajudava a mãe com pequenas tarefas: limpar, estender roupas, cozinhar. Essas rotinas preenchiam o tempo, mas não o vazio do coração. À noite, a insônia voltava. Os sussurros e as risadas daquele quarto ainda ecoavam. Certa vez, ao dobrar roupas, encontrou o vestido vermelho que Beatriz elogiara em uma festa. Lembrou-se do sorriso dela, dizendo que Inês era sortuda por ter um marido como Duarte. O estômago se revirou. Cada lembrança comum agora se tornava lâmina. Margarida percebeu o abatimento crescente da filha. Numa noite, sentou-se na beira da cama e encarou-a com firmeza. Filha, você pode chorar, pode doer, mas não deixe isso definir sua vida. Eles podem trair, mas você não pode trair a si mesma. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Inês permaneceu calada. Dentro dela, tudo ainda era sombra. Mas as palavras da mãe plantaram uma semente. Pequena, frágil, mas real. Talvez fosse possível reconstruir-se. Naquela noite, pela primeira vez em dias, ela não sonhou com Duarte e Beatriz. Em vez disso, viu-se no alto do castelo de São Jorge, o vento soprando forte, Lisboa inteira se estendendo a seus pés. Os olhos ainda molhados, mas em pé, firme, sem cair. Ao despertar, Inês continuava cansada, mas dentro do peito havia algo novo, um compasso diferente, o ritmo da vida que, apesar de tudo, não desistia de pulsar. A luz da manhã atravessava a cortina branca e fina, iluminando o quarto antigo onde Inês crescera. Do lado de fora, o arrulhar dos pombos e o ranger das rodas do elétrico nas ladeiras de Alfama anunciavam um novo dia. Mas para Inês, nada era novo. Sentia apenas um peso esmagador, como se uma pedra enorme estivesse sobre o peito. Acordou ainda com o vestido do dia anterior, marcado de vincos na pele. A cabeça latejava como após uma febre longa. Cada gesto era lento e pesado. Sentou-se na cama, observando o quarto familiar, as prateleiras cheias de livros antigos, a tela com a paisagem do Tejo que pintara na juventude. Tudo permanecia igual, menos ela. Ao se aproximar do espelho de madeira, levou um susto. Não via mais a mulher que sorria confiante antes de cada encontro, mas um rosto abatido, olhos inchados e vermelhos, cabelos emaranhados. A pele pálida quase a fazia não se reconhecer. "Sou eu mesma?" murmurou, a mão trêmula pousada no vidro. E as imagens da noite anterior voltaram. A porta se abrindo, Duarte atônito, Beatriz encolhida nos lençóis, o ar impregnado do cheiro da traição. Aquela cena gravara-se a ferro em sua memória. Inês caiu sobre a mesa, chorando outra vez. Como me levantar depois de ser traída pelas duas pessoas em quem mais confiei? Uma batida suave na porta interrompeu o desespero. Dona Margarida entrou com uma xícara de café fumegante, colocou-a sobre a mesa e sentou-se em frente à filha. O olhar era firme, a voz decidida. "Não precisa dizer nada. Eu vi nos teus olhos ontem. Mas ouve, não deixes isso te destruir. Não permitas que eles definam quem você é." Inês segurou a xícara, sentindo o calor percorrer suas mãos frias. Ia levar um gole aos lábios quando o celular vibrou sobre a mesa. O nome de Duarte iluminava a tela. Primeira mensagem. "Inês, precisamos falar." Logo vieram outras, uma após a outra. "Não é como você pensa. Eu posso explicar." "Inês, atende pelo amor de Deus." Inês desviou o olhar. Como ele ainda tem coragem de pedir uma chance? Pouco depois, novo toque. O nome que surgiu a fez gelar. Beatriz. Ela hesitou, mas abriu as mensagens. "Inês, me perdoa. Eu não planejei. Foi um erro. Você precisa entender. Não quero perder sua amizade." E então, outra mensagem. "Mas eu e o Duarte." O coração de Inês se contraiu. "Amiga,
Como Beatriz ainda usava chamá-la assim. A palavra que fora sagrada agora era apenas cicatriz. A mão dela tremeu, quase atirando o telefone contra a parede. Mas Margarida segurou-lhe o pulso, séria. Não dês poder a eles, filha. Às vezes, o silêncio é a resposta mais forte. Inês mordeu os lábios. Lágrimas caíram sobre a tela. As palavras da mãe a mantinham de pé, mas dentro dela a fúria queimava. Como perdoar? Como seguir com essa ferida aberta? Empurrou o telefone para longe, como se assim pudesse apagar aqueles 2 nomes da sua vida. Amanhã arrastou-se como um século. Tentou ajudar a mãe com pequenos afazeres, mas cada gesto despertava lembranças. Ao tocar numa toalha branca, viu-se diante da mesa preparada na noite anterior. Velas acesas, rosas imaculadas, o sorriso cheio de esperança ensaiado diante do espelho. Agora, apenas estilhaços cortando o coração. As mensagens continuaram chegando o dia inteiro. À tarde, Duarte apareceu diante do portão da casa em Alfama, chamando desesperado. Inês, deixa-me explicar. Oh. Ela se escondeu atrás da cortina, ouvindo a voz dele quebrada pelo desespero, mas já não havia abrigo para suas justificativas dentro do coração dela. Inês pressionou a mão contra o peito, sentindo o ritmo descompassado, e virou as costas. Duarte podia gritar o quanto quisesse. Ela não abriria a porta. À noite, o silêncio das ruas acentuou ainda mais a dor. Deitada no quarto antigo, Inês mantinha os olhos abertos no escuro. Cada vez que os fechava, surgia a imagem de Beatriz no café, fingindo escutar suas confidências, aconselhando-a a ter paciência com Duarte. Palavras que agora eram lâminas afiadas. Afundou o rosto no travesseiro para conter os soluços, sem acordar mãe nem filho. Mas o travesseiro se encharcou. Construí toda a minha vida sobre uma mentira. No dia seguinte, o filho voltou da escola radiante. Mãe, hoje a professora me escolheu para falar na frente da turma, exclamou, exibindo um desenho colorido. Inês o abraçou forte, o coração apertado. Ele era a prova viva de que o amor, um dia, existira. Pelo menos algo verdadeiro nascera daqueles anos felizes. Sorriu-lhe com os lábios trêmulos e virou o rosto para esconder as lágrimas. Por ele, eu não posso cair. Margarida, observando de longe, viu os ombros frágeis da filha tremerem, mas ainda assim sustentarem um sorriso para o menino. Aproximou-se e pousou a mão sobre ela. Filha, sei que você se sente fraca, mas o que eu vejo é uma mãe corajosa. Mesmo com o coração partido, você abraça seu filho com todo o amor. Essa é a verdadeira força. Inês ergueu os olhos marejados e assentiu. A dor ainda era um mar revolto, mas entre as ondas começava a pulsar outro ritmo, o da decisão de sobreviver. Sabia que não podia perdoar nem esquecer tão cedo, mas talvez com o tempo pudesse sair do pesadelo. No fundo, uma semente começava a germinar. Talvez eu consiga reconstruir. Talvez, das cinzas, ainda exista um novo caminho. O tempo em Alfama passava devagar, como o repicar dos sinos da Sé de Lisboa a cada manhã. Inês já estava há quase uma semana na casa da mãe. Durante o dia, ajudava Dona Margarida nas pequenas tarefas. Regava a buganvília do quintal, dobrava as roupas no varal, ia ao mercado comprar pastéis de nata para o filho. Por fora tudo parecia um ritmo comum, mas por dentro um abismo se abria, engolindo cada respiro. Todas as tardes, ao buscar o menino na escola, forçava um sorriso, escutando-o falar dos amigos e das brincadeiras. Os olhos límpidos do filho picavam-lhe o coração como agulhas, inocentes, alheios ao desmoronar do mundo adulto. Esse sorriso infantil era o único fio que a mantinha de pé, mas à noite no quarto da infância o vazio despertava. Inês revirava-se sem cessar. A cena daquela noite fatídica repetia-se como cicatriz ardente, risadas cúmplices, lençóis amarrotados, olhares confusos. Às vezes, despertava coberta de suor frio, as mãos trêmulas como após um pesadelo do qual não se escapa. Duarte continuava a aparecer. Em muitas tardes, quando Inês entrava com o filho em casa, ele já estava no portão, suplicando, Inês, por favor, deixa-me falar. Havia batidas insistentes, o toque da campainha, depois silêncio. Inês se escondia atrás da cortina,
o coração em tormenta, mas os lábios firmes. Sabia que, se abrisse uma fresta, ele invadiria com desculpas e lágrimas falsas, e ela não podia se permitir fraquejar. Beatriz era como um fantasma obstinado. As mensagens chegavam sem parar, adocicadas por culpa. Me perdoa, não quero perder você. Foi só um erro passageiro. Nossa amizade é tão valiosa. Inês lia, apagava, depois chorava. Como acreditar em alguém que roubara seu amor em silêncio por meses? Durante o dia, Margarida procurava encher o tempo da filha. Levava-a à feira da ladra para comprar pequenas peças de cerâmica, convidava-a a preparar caldo verde, cantarolava fados enquanto estendia roupas. Sabia que a simplicidade era um remédio lento, mas eficaz. Ainda assim, via no olhar da filha um mergulho escuro, sem saída. Uma noite, sentadas na varanda sob a lua, Inês murmurou: "Mãe, não sei onde errei. Eu me esforcei tanto. Por que não foi suficiente?" Margarida demorou a responder. Então disse, firme: "Filha, o amor não se mede pelo sacrifício de um só. Se você deu tudo de si, a culpa não é sua. Não acredite que fracassou só porque os outros traíram." Inês ficou calada. As palavras entraram como brisa leve sobre água parada. Dentro dela, uma semente frágil começou a se mexer. Talvez não fosse um fracasso, talvez pudesse se levantar. Naquela noite, courut de nouveau. Mas, entre lágrimas, ouviu uma vozinha interior. Você não pode viver assim para sempre. Precisa se reconstruir. Pelo seu filho, por você mesma. Os dias seguiram, e Inês começou a se acostumar ao ritmo lento da casa de Alfama. Levava o menino à escola todas as manhãs, observando a silhueta pequena desaparecer atrás do portão de ferro. O coração apertava, mas também surgia uma faísca de força. Por ele, eu sigo em frente. Na cozinha, ajudava a mãe ou apenas a observava cortar cebolas com destreza. Margarida, entre uma tarefa e outra, contava histórias do passado, do pai de Inês, das vezes em que também pensara ter perdido tudo e ainda assim se reerguera. Essas histórias eram como calmantes. Não curavam, mas davam fôlego. À noite, porém, a escuridão continuava inimiga. Inês permanecia desperta, escutando o vento nas frestas e os passos na viela. As imagens de Duarte e Beatriz reavivavam-se como ferida aberta. Algumas vezes, descia à cozinha, sentava sob a luz fraca e abraçava um copo d'água, o coração disparado. Margarida, em silêncio, acompanhava. Sentava-se ao lado e pousava a mão enrugada sobre a da filha. Nenhuma palavra, só presença, e isso era consolo. Numa tarde, Duarte surgiu de novo, desta vez com rosas vermelhas. O rosto cansado, a voz suplicante. Inês, eu errei, mas te amo. Me dá mais uma chance. A voz ecoava pela viela estreita. Inês, atrás da cortina, chorou com os olhos, mas não com o corpo. Apenas fechou a cortina com firmeza. Quando os passos dele se afastaram, uma lágrima caiu, mas dentro dela surgiu algo novo. Resistência. Beatriz, por sua vez, enviava mensagens cada vez mais insolentes. Uma noite, Inês leu: Amiga, sei que você me odeia, mas o amor chega como o vento, eu não pude controlar. Inês riu amargo. O vento pode soprar para qualquer lado, mas precisava ser para o marido da sua melhor amiga? Apagou a mensagem, desta vez sem chorar. Outra tarde, dobrando as roupas do filho, as mãos pararam. Lembrou-se das vezes em que Duarte caminhava de mãos dadas com o menino à beira do Tejo. O filho acreditara numa família inteira. A lembrança doeu, mas também acendeu decisão. Não posso deixar que ele perca tudo. Precisa de um lar firme. Naquela noite, olhando o menino dormir, Inês sussurrou, acariciando-lhe os cabelos: Meu amor, a mamãe promete que você nunca vai me ver cair. E algo mudou. Já não eram só lágrimas e desespero. Uma luzinha tênue começou a brilhar. Pela primeira vez, Inês não pensou apenas em Duarte ou Beatriz, mas em si mesma. Sem eles, quem posso ser? Se reconstruir minha vida do zero, será que encontrarei uma Inês mais forte, mais orgulhosa? As ideias ainda eram vagas, como brotos frágeis em solo rachado, mas a simples existência delas bastava para provar. Inês não estava morta. O coração ainda batia, o ar ainda entrava em seus pulmões, e talvez um dia
essa dor fosse apenas uma cicatriz memória de uma ferida, mas não sentença de morte. Depois de muitos dias fechada entre as 4 paredes de Alfama, Inês percebeu que não podia continuar assim. Numa manhã cinzenta, levantou-se com os cabelos soltos e revoltos, os olhos ainda marcados pelas olheiras. Ao olhar pela janela para a viela de pedra, viu o vai e vem das pessoas, ouviu o pregão do vendedor de pão quente, sentiu o cheiro de café vindo da esquina. De repente, compreendeu que estava presa como um pássaro engaiolado. Desceu até a cozinha, onde Dona Margarida preparava o café da manhã. Mãe, hoje quero sair um pouco. Preciso respirar. Margarida ergueu os olhos, surpresa breve, depois assentiu com ternura. Vai, filha. Às vezes é no meio da multidão que conseguimos respirar melhor. Inês pegou o carro e seguiu pelas ruas conhecidas até o Centro Colombo, o maior e mais movimentado centro comercial de Lisboa. O espaço transbordava luz artificial, perfumes misturados, música pulsante das lojas. Ao entrar, ela sentiu-se como uma gota no oceano, invisível, desconhecida, e isso lhe trouxe alívio. Caminhou entre as vitrines, passando a mão sobre vestidos pendurados. O reflexo do vidro mostrou uma mulher mais magra, olhar cansado, mas ainda de pé. Suspirou e já pensava em ir embora quando esbarrou em alguém. A bolsa quase caiu ao chão. Desculpe, murmurou abaixando-se. Uma voz masculina, grave e firme, sou. Cuidado. Inês ergueu os olhos. Diante dela, um homem alto, de terno escuro impecavelmente cortado, cabelos negros penteados, rosto austero porém atraente. Os olhos azuis e profundos fixaram-se nela, sem pressa, sem sorriso, apenas frios, como se a atravessassem. Naquele instante, Inês sentiu-se exposta, como se toda a sua dor tivesse sido revelada a um estranho. Corou, recuou um passo. Eu não o vi chegando. Ele não respondeu de imediato. Apenas manteve o olhar firme, depois assentiu levemente. Está bem. Oh? Virou-se e seguiu pelo fluxo de pessoas, como se nada tivesse acontecido. Inês permaneceu parada, o coração acelerado, a mão apertando a alça da bolsa. Não era paixão, era espanto. Havia algo naquele olhar que a gelava e a marcava ao mesmo tempo. Sacudiu a cabeça, repreendendo-se. Que absurdo! Até um desconhecido me desequilibra. Mas enquanto caminhava, a imagem daqueles olhos não a abandonava. Em outra ala do centro, Afonso Moreira, empresário poderoso à frente de um império, também se sentia incomodado. Nunca prestava atenção às multidões, nem aos rostos ao redor. Mas aquela mulher, os olhos vermelhos, a dor estampada sem disfarce, lembraram-lhe a si mesmo, num tempo em que também havia caído. Continuou a andar com a expressão gelada de sempre, mas dentro dele uma corda invisível vibrava. Inês sentou-se na praça de alimentação com um copo de sumo de laranja. Observava o vai e vem, gargalhadas, chamadas em voz alta, pratos tilintando. Todo aquele ruído parecia um mundo ao qual não pertencia. Tomou um gole pequeno, tentando espantar a estranha sensação deixada pelo encontro. É só um estranho, disse a si mesma. Um instante, nada mais. Mas sua mente insistia em voltar ao olhar dele. Não era sedução, tampouco indiferença. Era como se ele enxergasse até as rachaduras da alma. Arrepiou-se. Levantou-se e saiu rápido. No entanto, até na escada rolante, sentia como se fosse observada. Virou-se, apenas mar de gente. Ainda assim, o coração disparava. Do outro lado, Afonso entrou numa sala de reuniões alugada pelo grupo. Sócios já o aguardavam. Mesas cheias de relatórios, gráficos e laptops. Ele cumprimentou com um aceno breve, sentou-se na cabeceira e mergulhou nos números. Era o retrato do controle. Postura ereta, voz calma, ordens precisas. Mas no fundo, sua mente vagava. Via o rosto daquela mulher, os olhos marejados, como se carregassem um oceano de dor. A lembrança rasgava a armadura fria que construíra há anos. Afonso apertou a caneta com força. Por que me importo? Só uma desconhecida. Um instante na multidão. Forçou-se a voltar aos gráficos. Ainda assim, uma pequena fissura se abrira, e ele não podia negar. Enquanto isso, Inês, ao deixar o Colombo, dirigia sem rumo pelas ruas de Lisboa. O vento entrava pela janela,
trazendo o cheiro úmido da calçada após a chuva. Parou na Praça Marquês de Pombal, encarando o monumento altivo no centro do trânsito incessante. Entre buzinas e motores, sentiu-se minúscula, deslocada, mas estranhamente leve. Uma voz interior murmurou: talvez seja isso. Cruzar-se com estranhos pode ajudar a me reencontrar. Aqui ninguém sabe de Duarte, ninguém sabe de Beatriz. Aqui sou apenas Inês. Fechou os olhos, respirou fundo. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu que inspirava ar fresco, mas a lembrança dos olhos azuis voltou. O peito apertou. Riu-se de si mesma, amarga, ridículo. Pensar tanto em alguém de quem nem sei o nome, mas, no fundo, sabia. Aquele olhar deixara uma marca. No final da tarde, Afonso encerrava a reunião. De pé, diante da parede envidraçada, contemplou Lisboa tingida pelo pôr do sol. Os telhados antigos ardiam em tons de laranja. Tocou o vidro, gesto inconsciente de quem pensava além dos negócios. E, refletida em seus olhos, surgiu a imagem difusa de Inês tênue, mas tão clara que o fez franzir o senho. Um fio invisível havia sido atado. Nenhum dos dois sabia, mas o destino escolhera aquele momento para começar. Os dias fechados na casa de Alfama começaram a pesar. Apesar do carinho da mãe e do filho ser um alicerce, Inês sentia-se como se estivesse se desfazendo, tornando-se sombra de si mesma. Precisava de algo novo, um trabalho, uma razão para sair da escuridão. Numa manhã, ao levar o filho à escola, encontrou por acaso Clara, uma antiga colega que trabalhava no setor de eventos. Depois de algumas palavras tímidas, Clara comentou: Inês, a empresa está precisando de uma assistente temporária para um grande congresso. Não é muito, mas dá para você se ocupar. A proposta soou como um fio de luz. Inês hesitou, fazia tempo que não trabalhava, o coração ainda estava pesado, mas ao pensar no olhar inocente do filho, assentiu. Precisava mostrar-lhe que a mãe ainda estava de pé. No dia seguinte, vestiu um vestido preto simples, camisa branca, prendeu os cabelos. Ao se encarar no espelho, não viu mais a esposa dedicada aqui fora, mas uma mulher nova, frágil sim, mas tentando ser forte. O prédio do Congresso, próximo à Avenida da Liberdade, refletia o sol em suas vidraças. Inês respirou fundo antes de entrar. O interior fervilhava com passos apressados, telefones tocando, conversas rápidas. Ela se sentiu pequena, mas também desafiada. Um jovem gestor explicou-lhe as tarefas: organizar listas de convidados, separar documentos, distribuir pastas. A rotina simples lhe devolveu sensação de utilidade. Cada papel bem colocado era como recuperar um pouco do controle que a vida lhe havia arrancado. Perto do meio-dia, o burburinho tomou conta dos corredores. Funcionários ajeitavam roupas, endireitavam a postura. Ele chegou, alguém murmurou com reverência. Inês levantou os olhos e o coração disparou. Do elevador surgiu uma comitiva. No centro, a figura inconfundível. Terno escuro, andar firme, olhar azul e cortante. O homem do Centro Colombo, Afonso Moreira. O tempo pareceu desacelerar. Inês segurou forte os papéis, baixou o rosto para se esconder. Por que estou vendo ele aqui? Afonso avançava como se o corredor lhe pertencesse. Todos cumprimentavam, cediam espaço. Por um instante, seus olhos passaram pelo local onde Inês estava. O contato durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Ele a reconhecera. Sem alterar a expressão, continuou. Mas Inês tremeu por dentro. Não era ilusão. Ele a tinha visto. A tarde foi de tensão. A cada som de passos firmes no corredor, o coração dela saltava. Tentava se concentrar nos convites e relatórios, mas as mãos tremiam, borrando a tinta. Na sala principal, Afonso presidia os trabalhos. Sentado à frente, voz grave, cada ordem precisa como lâmina. Assistentes corriam para anotar, assentindo sem parar. Mesmo assim, seus olhos escapavam mais de uma vez para o corredor. A mulher curvada sobre uma pilha de pastas não era miragem. Era ela, a mesma dos olhos molhados no Colombo. Afonso franziu o senho. Não costumava se importar com ninguém, mas havia algo naquela mulher. Fragilidade unida a uma estranha firmeza, um olhar carregado de tempestade.
Ele reconhecia esse olhar era o mesmo que tivera anos atrás, quando também havia perdido tudo. No fim da tarde, Inês deixou cair uma pasta. Folhas espalharam-se pelo chão. Corou, ajoelhando-se para recolhê-las, enquanto os demais passavam sem se deter. Então, Afonso saiu da sala. Parou. Abaixou-se, pegou alguns papéis e lhe entregou. Mais atenção. A voz grave, mas menos fria que antes. Inês ergueu os olhos. Encontrou o azul intenso fitando-a de perto. O tempo congelou. Obrigado. Bolbutsiu, avozemborgado. Ele apenas fez um leve aceno e se afastou. Os passos, porém, estavam mais lentos que de costume. Quando ele desapareceu, Inês se sentou, respirando fundo para se recompor. Quem é esse homem? Por que seu olhar me assusta e ao mesmo tempo me conforta? À noite, de volta à Alfama, não contou nada à mãe. Não queria preocupá-la, mas, ao deitar, não conseguiu afastar a lembrança daquele instante. Pela primeira vez, antes de dormir, não pensou em Duarte ou Beatriz, mas num estranho de olhos azuis que pareciam atravessar-lhe a alma. Em outro ponto da cidade, no apartamento moderno com vista para o Tejo, Afonso encarava Lisboa iluminada, uma taça de vinho na mão. O fado soava distante, misturado às luzes douradas da noite. Bebeu um gole, mas não conseguiu se focar em negócios. Na mente, apenas a imagem dela, a mulher de mãos trêmulas e olhos marejados. Não sabia seu nome, mas a figura de Inês já se gravara nele, e contra a própria vontade, Afonso teve de admitir. Naquele breve instante, havia se enxergado nela. Na manhã seguinte, o congresso entrou em sua fase mais intensa. A lista de convidados era interminável. As delegações internacionais chegavam uma após a outra. O átrio do edifício vibrava com passos apressados, telefones sem parar, vozes ansiosas. Inês recebeu a tarefa de dar apoio logístico, organizar documentos, conferir crachás, coordenar salas paralelas. Eram tarefas aparentemente simples, mas qualquer falha poderia comprometer tudo. Ela sabia. Era a chance de provar a si mesma que ainda tinha valor, que ainda podia ser capaz mesmo com o coração ferido. Ao meio-dia, surgiu o imprevisto. A lista impressa para a recepção dos convidados saíra com erros, nomes importantes em ordem trocada. Se distribuída assim, seria um vexame. Se o senhor Moreira vir isso, estamos mortos, murmurou alguém, em pânico. Inês respirou fundo. Já não era a mulher paralisada no escuro. Conferiu o arquivo original, corrigiu os dados e, sem hesitar, ligou para a gráfica mais próxima, exigindo nova impressão em menos de uma hora. Os crachás chegaram a tempo e o alívio percorreu o grupo. Foi nesse instante que Afonso saiu da sala principal. Seu olhar deteve-se nos documentos alinhados sobre a mesa. Uma assistente explicou. Foi a senhora que corrigiu. Afonso ergueu levemente as sobrancelhas. Fitou Inês cansada, mas firme. Não elogiou. Apenas assentiu e seguiu. Mas naquele gesto contido, ela percebeu algo diferente. Na parte da tarde, um recado. Afonso queria vê-la. O escritório privado era amplo, com janelas abertas para a Avenida da Liberdade. Ele estava de costas, contemplando a cidade. Sua voz grave soou. Foi você que resolveu o problema da lista? Sim, senhor, respondeu com o coração acelerado. Ele se virou. O olhar azul, incisivo, prendeu-se nela. O silêncio pesou. Então, apenas duas palavras. Bom trabalho. Simples. Mas, na boca de Afonso Moreira, soavam raras, quase preciosas. O rosto de Inês se aqueceu, não por encanto, mas por orgulho. Havia muito tempo não sentia que alguém a via como competente, e não como uma mulher quebrada. Saiu da sala mais leve, respirando fundo. Dentro dela, uma centelha reacendia. Talvez ainda pudesse reconstruir. Nos dias seguintes, continuou a trabalhar. E algo mudara. Ao caminhar pelos corredores de mármore, sentia o passo mais firme. Já não estava ali apenas para se ocupar. Fazia parte da engrenagem que mantinha aquele gigante em movimento. Os colegas também passaram a reconhecê-la. Se antes a viam como temporária, agora pediam ajuda. Inês, pode revisar a agenda dos convidados? Inês, dá uma olhada nessa tradução. Eram pedidos pequenos, mas para ela significavam muito. Eram confiança. Afonso mantinha a distância habitual.
Ordens secas, olhares breves. Mas Inês percebia. De vez em quando, os olhos dele repousavam sobre ela um instante mais longo, como se quisesse decifrar. Quem é essa mulher? Que dor esconde e que força a sustenta? Uma tarde, quando todos já tinham ido embora, Inês ficou arrumando as mesas. De repente, um maço de documentos escorregou e espalhou-se no chão. Ajoelhou-se apressada, o rosto em brasa. Foi então que outra mão recolheu algumas folhas. Levantou os olhos. Afonso. Ele estendeu os papéis, dizendo: "Você presta atenção nos detalhes. Isso é raro." Inês baixou a cabeça, corada. "Apenas faço o que devo." End of teen. Ele se ergueu, imponente contra a luz, apenas fez um leve aceno e se afastou. Mas Inês sabia. Aquele não era só um bom trabalho. Era o primeiro verdadeiro reconhecimento. Naquela noite, de volta à Alfama, sentou-se na varanda com um chá de camomila. O fado subia da taberna do fim da rua. Margarida a observava com atenção. Os olhos da filha já não eram só poços de dor, mas brilhavam com resiliência. "Mãe", sussurrou Inês, "acho que encontrei um lugar para recomeçar. Não por ninguém, mas por mim mesma." Margarida apertou-lhe a mão, sorrindo. "É isso, filha. Reconstruir não é esquecer o passado. É aprender a se levantar com ele." Inês ergueu o olhar para as luzes douradas de Alfama. Ainda havia dor, ainda havia lembranças cortantes. Mas ela já não era apenas a mulher traída. Estava se tornando outra mais forte, mais certa de si. E, em algum ponto da cidade, Afonso Moreira permanecia à janela, contemplando o Tejo sob o céu noturno. No fundo dos olhos azuis, a imagem de Inês persistia. Uma mulher que o desconcertava porque, de algum modo, também o fazia lembrar de si mesmo. A notícia da viagem de trabalho ao Porto chegou a Inês como um vento inesperado. Numa manhã, o gestor a chamou e informou: "O senhor Moreira quer uma equipe reduzida para a reunião em Porto, e você está na lista." O coração dela vacilou. Desde que entrara na empresa, nunca imaginara viajar com Afonso, muito menos em um grupo tão pequeno. Mas era oportunidade e desafio. Não podia fugir para sempre. No dia da partida, o aeroporto Humberto Delgado fervilhava como de costume. Inês usava camisa bege simples, calça preta, cabelos presos. Repetia para si: "Sou apenas funcionária, nada mais." Mas, quando Afonso surgiu terno escuro, passo firme, olhar cortante, o coração dela falhou. Ele cumprimentou o grupo com um aceno breve e seguiu, sem conversas. O voo decorreu em silêncio. Inês, junto à janela, fixava os olhos nas nuvens cinzentas, evitando encarar o homem ao lado. Afonso lia relatórios no tablet, mas às vezes o canto do olhar se desviava discretamente, como se a presença dela fosse impossível de ignorar. Ao chegar ao Porto, o trabalho os engoliu. Preparar a sala, revisar documentos, alinhar detalhes. Inês concentrou-se em cada tarefa, atenta a tudo, mas o céu não cooperava. À tarde, uma tempestade caiu com violência. O vento uivava nas janelas, a chuva batia com fúria. O voo de volta a Lisboa foi cancelado. A equipe foi levada ao Tivoli, hotel elegante, mas que em meio à tempestade parecia solitário. Exaustos, os colegas se recolheram aos quartos. Inês entrou no dela, iluminado em luz amarela suave, e sentou-se junto à janela, observando a chuva torrencial. O trovão ecoou, trazendo de volta lembranças. A noite chuvosa em Alfama, a fuga de sua própria casa. Incapaz de suportar a opressão, desceu ao saguão. O ambiente era aquecido pela luz do falso lareira elétrica. Num canto, Afonso estava sozinho, gravata afrouxada, copo de uísque na mão. Pela primeira vez, Inês o viu sem a couraça habitual, apenas um homem cansado. Ele a excitou, mas se aproximou. "Também não consegue dormir?" Afonso ergueu os olhos, surpreso. A luz dourada, os olhos azuis não eram gelo, mas sombra. "O silêncio me incomoda. Ele sempre traz lembranças que eu preferia esquecer." Inês sentou-se a uma distância respeitosa, olhando o chá que pedira. Às vezes, é o silêncio que nos obriga a encarar o que escondemos. Ele a encarou longamente. Então, de modo quase estranho a si mesmo, começou a falar. Não em detalhes, mas o bastante. Uma traição sofrida, a transformação em homem frio, desconfiado,
incapaz de confiar em sentimentos. A voz era firme, mas cada palavra carregava amargura. Inês escutava em silêncio. As histórias dele ecoavam nas suas próprias dores. Quando ele se calou, ela, devagar, partilhou a sua. Duarte, Beatriz, a noite em que tudo ruiu. Enquanto falava, percebeu que a voz já não tremia diante dele. Não se sentia sozinha. Depois ficaram em silêncio. Apenas o som da chuva contra o vidro, cadenciado como fado mudo. O fogo artificial da lareira tingia o espaço de calor suave. Afonso recostou-se, batendo os dedos no copo. Inês, de frente, abraçava a xícara como se segurasse esperança. O silêncio entre eles já não era pesado. Era silêncio de quem acabara de abrir uma pequena porta para o lado mais frágil de si. Após um tempo, Afonso murmurou, voz diferente, menos dura. É estranho. Por anos achei que falar do passado me faria parecer fraco. Agora, não parece tão pesado. Inês o fitou e respondeu baixo, talvez porque finalmente alguém entende. Os olhares se encontraram. Por um momento, nem a chuva existia. O homem de armadura impecável deixava-se ver. E Inês se surpreendeu consigo mesma. Nunca imaginara contar o pior da vida a alguém quase desconhecido. Mas, em vez de dor, sentiu alívio, como se parte do peso fosse enfim partilhado. O tempo correu lento. A chuva amansou em pingos. Afonso inclinou-se, pousou o copo e murmurou quase para si. Somos dois destroços tentando permanecer de pé. Inês sorriu de leve, sorriso triste, mas sincero. Talvez, mas até os destroços podem ser reconstruídos. A frase ficou suspensa no ar, mais forte que promessa. Afonso não respondeu, mas nos olhos azuis brilhou algo novo, inesperado. Quando o relógio bateu meia-noite, Inês se levantou. Boa noite. Boa noite, ele respondeu, a voz grave, o olhar seguindo-a pelo corredor. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Afonso adormeceu, sem ser assombrado pelo passado. E Inês, deitada no quarto de hotel, escutando a chuva cessar, sentiu nascer no peito um vazio diferente não de perda, mas de algo ainda sem nome. O grande evento do Grupo Moreira aconteceu numa noite deslumbrante, num hotel à beira do Tejo. O salão reluzia em dourado, lustres de cristal refletiam como o céu estrelado. A orquestra tocava suave, misturando-se às conversas animadas e ao tilintar de taças. Inês, num vestido preto simples e elegante, corria entre mesas e documentos com os colegas. O coração ainda trazia ecos da viagem ao porto aquela noite de tempestade, deixara marcas silenciosas. Sempre que cruzava os olhos de Afonso, um calor inesperado a invadia. Mas repetia a si mesma, é só trabalho. Entre os convidados, surgiu uma figura que fez seu peito apertar. Beatriz. A amiga de infância, a traidora, avançava pelo salão em vermelho vivo, sorriso confiante, como se fosse dona do lugar, e então seus olhos cravaram em Inês. O sorriso curvou-se em provocação. Passo a passo, aproximou-se. Quando ficou frente a frente, inclinou-se e sussurrou. Lâmina disfarçada em voz doce. Quem diria, Inês? De esposa dedicada a assistente de evento. Que queda, não? O sangue subiu ao rosto de Inês, mas desta vez não tremeu. Ergueu o queixo, firme. Estou trabalhando, Beatriz. Não tenho tempo para joguinhos. A outra riu, desdenhosa. Ouvi dizer que está bem próxima do senhor Moreira. Sempre soube se aproximar das pessoas certas. O veneno escorreu das palavras. Mas Inês não recuou. Olhou-a nos olhos, clara e alta. A diferença entre nós, Beatriz, é que eu nunca precisei trair ninguém para conquistar alguma coisa. Alguns convidados próximos já observavam. O sorriso de Beatriz vacilou. Antes que respondesse, uma voz ecoou atrás delas. Algum problema? Afonso. Imponente no terno escuro, os olhos frios pousaram em Beatriz. Ela forçou um riso. Nenhum, senhor Moreira, apenas revendo uma velha amiga. Afonso permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois disse devagar, cada palavra como lâmina. Então sugiro que façam isso em outro momento. Aqui temos um evento a conduzir. Beatriz engoliu seco e se afastou. Inês respirou fundo. O coração ainda corria, mas era outro o sabor, não medo, e sim vitória.
Pela primeira vez desde o desastre, não chorava, não fugia. Ficara de pé diante do passado e não se deixara diminuir. No fim da noite, após a saída dos convidados, Inês ajudava a recolher materiais quando Afonso se aproximou. Parou diante dela, olhos azuis penetrantes, silêncio carregado. Você lidou bem com a situação. Ela ergueu o rosto, cansada, mas sorrindo com firmeza. Eu só não vou mais permitir que ninguém me diminua. Os olhares se prenderam. No salão vazio, a distância dissolveu-se. Afonso respirou fundo e falou baixo, sem frieza. No início, eu vi você quebrada. Agora vejo alguém que enfrenta. E isso mudou algo em mim. A garganta de Inês apertou. Segurou os papéis, o coração em disparada. Temera o amor, a traição, a perda. Mas naquele instante, ao ouvir sua voz grave e sincera, sabia estar diante de uma encruzilhada. Afonso, murmurou, eu também tenho medo, mas escolhi não deixar esse medo me definir. O silêncio os envolveu. Então, ele deu um passo à frente, segurou-lhe a mão com firmeza. Então escolha comigo. Não me peça para continuar fingindo que não sinto nada. As lágrimas marejaram os olhos dela, mas eram de outra natureza. Inês sorriu, trêmula e radiante. Se for de verdade, eu escolho você. E o espaço entre eles desapareceu. O beijo que se seguiu não era impulso, mas promessa. Duas almas marcadas aprendendo a bater no mesmo compasso. Nos meses seguintes, Inês continuou no Grupo Moreira, afirmando-se não apenas pelo afeto, mas pelo profissionalismo. O filho, pouco a pouco, acostumou-se com a presença de Afonso, reconhecendo nele um apoio firme. Inês, a cada manhã diante do espelho, já não via a esposa traída, mas a mulher que escolhera reerguer-se. Afonso não era escudo, mas companheiro. Sabiam que o passado não se apaga, mas juntos poderiam escrever presente e futuro. Numa tarde de fim de semana, olhando o sol tingir de vermelho o Tejo, Inês sussurrou: às vezes, a vida precisa nos destruir para que possamos nos reconstruir. Afonso a envolveu por trás, voz baixa ao ouvido. E agora você não está sozinha. Inês sorriu, olhos brilhando como o pôr do sol à frente. No coração, finalmente, a dor dera lugar a uma nova fé. O amor, quando encarado sem medo, podia ser renascimento.